Hoje, machos, estamos aqui para um vídeo tão aguardado, porque esse é o Avaliando Filmes, que eu vou avaliar o novo filme do Superman, tá? Então bora lá, essa parte também tá pro Ogite, então, né? Vamos avaliar o novo filme do Superman, a gente vai começar esse Avaliando Filmes com esse filme. Bora lá que, assim, eu vou tentar ser rápido, principalmente nos próximos 4 filmes, porque tem muita coisa pra gente falar do filme do Superman, tá? Eu já quero o quê? O ponto, assim, uma estrela, né, que pra mim é gigantesca aqui, pela história, pra mim não tinha como, né? Ah, vai ter spoiler, tá? Não tinha nem como, né? Cadê? Tinha assim, mas a história aqui é uma das coisas que a gente já esperava que ia ser podcast, até pelos trailers e tal, enfim. Mas tem umas surpresas na história que, assim, eu vou tentar não dar spoiler, mas eu acho que vai ter spoiler. Então, enfim, é isso. Uma estrela pela história aqui. E eu já quero dizer aqui que, graças a Deus, tecnicamente sim, é um filme de origem, mas a gente não tem a origem. Não é um filme de origem, é porque a gente vê um Superman ainda meio novo. Na verdade, ele já tá como Superman há 3 anos. Mas, pô, a gente começa o filme na primeira derrota dele. Então, assim, é uma origem, vamos dizer assim, mas não é o filme de origem pra gente descobrir a origem do Superman e ver os pais dele mandando ele pra Terra e tal. Não tem isso. Isso é um ponto gigantesco. Eu vou dar meia estrela por isso, por não ter a origem do Superman, né? E foi algo que o James Gunn falou. Eu acredito que tem 3 coisas que a gente não precisa mais ver, né? Tipo, não se deve mais ver no cinema e tal, que não é necessário, que é a morte dos pais do Batman, o Peter Parker sendo picado por uma aranha radioativa e a origem do Superman, né? O Superman bebê vindo de Krypton, chegando na Terra, caindo na fazenda. Enfim, isso não é necessário. E que bom que não teve. Que bom que não teve. Falar em James Gunn, eu falei o que o James Gunn falou aqui, meu irmão. Estilo James Gunn tá aqui nesse filme. E aí eu entendo que muita gente não curte tanto, tá? Mas pra mim eu vou dar minha estrela. E aí, pessoal, eu curto muito o estilo do James Gunn. Principalmente por quê? Porque já cheguei em outro ponto aqui. Esse filme é muito quadrinhos, mas muito quadrinhos. E é realmente o estilo do James Gunn. Cara, é muito quadrinhos mesmo, tá ligado? E isso, assim, pra muita gente é um dos pontos fortes aqui desse filme. Picast isso, tá ligado? Eu curti, eu não falei, né, o que eu achei do filme, eu já comecei avaliando, mas você tá vendo que eu curti muito esse filme, né? Você tá vendo que eu curti muito. E, cara, ele é muito quadrinhos e tal, e aí já entra num outro ponto que, tipo, tá, mas muito quadrinhos significa o quê? Porque, tá, beleza, existe o geral de como são os quadrinhos, mas, pô, tem quadrinhos diferentes, tem quadrinhos de todos os estilos, e realmente, mas eu pego aqui quadrinhos clássicos e tal, e nossa, e principalmente por quê? Porque a gente já entra no universo, tem que lembrar que esse filme do Superman meio que tá começando o novo universo do James Gunn, né? O novo DCU. E a gente já entra como se fosse a primeira HQ que a gente pega, né, que seria esse filme. Pô, a gente já entra no meio, já tem super-herói, todo mundo já conhece o Superman e Metal-Manos e etc. E é realmente como alguém que pega um quadrinho, pegou o seu primeiro quadrinho, a história já tá rolando. E assim, pra mim isso foi um ponto positivo e tal, a gente já entra, já tem a gangue da justiça, né? E, enfim, já tá no meio e tem uma pegada muito quadrinhos, realmente, tem uma pegada muito quadrinhos. Tá, beleza. Agora eu vou chegar, né? Também tem o visual e tal, e tipo, agora, né, com o James Gunn, o DCU meio que deixou aquele negócio mais sombrio, aquela pegada mais sombria, e ficou também muito colorido, e aí eu também acho que não é um ponto positivo, tá ligado? Eu não curto os filmes tão sombrios como eram do Zack Snyder e etc, não curto isso, mas eu também acho realmente a paleta de cores desse filme muito forte, eu achei muito colorido, realmente, uma outra coisa, e pra mim tem que ser meio, tá ligado? Tem que ser bem intermediário, sinceramente. Eu pego muito um exemplo que a Stranger Things. Eu percebo muito em Stranger Things o que? As 2 primeiras temporadas são bem escuras. Eu considero as 2 primeiras temporadas de Stranger Things bem escuras. A terceira temporada deu uma loucura que é muito colorido. 1985, né? 4 de julho, tudo muito colorido, maluquice. Chega na 4ª temporada, pra mim é equilíbrio total. Tem partes sombrinhas, tem
um lugar sombrio tem que ter sombrio, mas também não é muito escuro, não é nada assim, tem as cores. E pra mim tem que ser pegada estilo quarta temporada de Stranger Things. Eu pego Stranger Things porque a série, eu consigo ver essa diferença. Então eu também acho o filme do Superman aqui muito colorido, muito colorido. Mas enfim, de visual, CGI e tal, não vou dar nem... Posso dar um pontinho pela... Eu vou dar já meio estrela aqui pela cena de ação, tá, beleza. Tem que dar aqui pelo CGI, sempre. Tem que dar esse pontinho. Enfim, mas aqui o ponto que eu quero chegar mesmo, e uma das coisas que... Porque esse filme tem várias coisas que vai levando ele acima e elevando a nota dele. Mas o vilão, nossa, Lex Luthor, temos o melhor Lex Luthor do cinema aqui, tá ligado? Enfim, eu sinceramente, eu vou dizer minha opinião. Eu sabia que o James Gunn não ia errar no Lex Luthor. Então, eu ainda tava esperando um pouco melhor. Eu saí, sinceramente, eu tava com tanta expectativa no Lex Luthor que eu saí um pouco decepcionado, sabia? Eu realmente pensava que ele ia ser melhor, tá ligado? Ia ser, nossa, o grande Lex Luthor. Mas ele é um bom Lex Luthor, ele é Pikachu, é realmente um Lex Luthor. Só que assim, ele acaba sendo o melhor do cinema porque ele não tem tanta concorrência, né? A gente tem o Lex Luthor lá dos filmes do Christopher Reeve, que assim, tá, beleza, é bom, né? No filme clássico e tal, temos o Lex Luthor, beleza, mas né? Enfim, não é um Lex Luthor e também a gente não vai nem comparar, né, com o Lex Luthor de Batman vs Superman. Então, assim, maluquice. Então, não é tão difícil esse Lex Luthor ser o melhor do cinema, assim. Mas, não é tão difícil, mas ele não tira o mérito dele. O Lex Luthor aqui é uma das peças-chave. A gente sabe, né, que, pô, um filme de super-heróis ser bom, uma das coisas mais importantes, né, que pode dizer, pode ser que não, pode ser que o filme tenha um vilão excelente, ótimo, mas o filme ainda seja ruim. Mas uma das coisas que pega muito em filme de super-herói é o vilão, e aqui o James Gunn não errou com o Lex Luthor, não ia errar, mas o que é que eu achei? Eu ainda achava que ia ser um Lex Luthor genial, tá ligado? Tipo, um Lex Luthor quadrinhos mesmo e tal, nossa, eu tava com uma expectativa no Lex Luthor muito grande. E aí não foi atendida, mas também não saí dessa... Eu saí um pouco decepcionado, porque eu esperava mais do James Gunn, eu esperava mais do Lex Luthor. Mas, enfim, não é ruim, é um dos pontos, na verdade, muito fortes desse filme do Superman. Enfim, aí o que pega? O que eu acho que pega assim? Eu sinto muita falta da trilha sonora de James Gunn, tá ligado? Enfim, e, cara, a trilha sonora desse filme é fraca, na real. É fraca. A gente tem uma releitura do tema clássico do Superman, que, assim, é bom, tipo, de arrepiar, quem é fã, obviamente, tal. Não sou muito fã do Superman, então não me arrepia, mas eu sei que deve arrepiar quem é fã. Nossa, Pikachu, maluquice. Mas, assim, ela não tá tão... Eu acho que devia estar um pouco mais presente. Ela é bem escondida, na real. Esse tema é bem escondido. Eu senti um pouco da falta dela, um pouco mais. Também encher o mesmo tema tocando e tal, obviamente não se deve fazer, mas eu acho que dava pra ter mais da releitura do tema. Mas não é um ponto negativo, não. Eu só acho que devia ter mais a releitura do tema clássico, assim. É uma boa releitura, uma boa trilha sonora, obviamente, Pikachu. Agora eu tô falando do soundtrack, né? Trilha sonora desse filme. Cara, podia ser bem melhor. A gente tem uma cena, e agora eu vou entrar no spoiler. A gente tem a cena do Senhor Fantástico lá, chegando naquela área lá que tinha o portal pro mundo negociado lá, eu esqueci o nome do mundo, que o Superman tava preso e tal. E aí ele chegando lá, enquanto a Lois está dentro de um escudo, né, de um campo de força, vendo ele lutar. E aí tá tocando a música, né, lá dentro do campo de força, vamos dizer assim, daquele escudo, enquanto ele tá lutando. Poxa, se colocasse uma música Pikachu, essa cena ia ser outro nível. Eu já achei essa cena Pikachu pelas cenas de ação. Mas a trilha sonora meio que, na minha opinião, cagou. Eu nem sei qual é a música, foi mal, nem sei qual é a música que toca nessa cena. Mas pra mim a trilha sonora cagou com essa cena. Se fosse uma música Pikachu mesmo, Pikachu, nossa, ia ser uma cena de maluquice. Mas enfim. E já que eu falei do Senhor Fantástico e tal, dos personagens, todos os outros personagens aqui, todos funcionam, cara.
tem até uma participação importantíssima do Jimmy Olsen. Todos aqui, todo no Planeta Diário, quanto a Gangue da Justiça, né? Os outros super-heróis, né? Cada um que chega tem sua importância e isso é muito legal, tá ligado? Muito legal, curti muito esse filme do Superman. E até agora estamos com uma nota 4 estrelas pro filme do Superman, tá? Nota 4 estrelas. Eu tô realmente em dúvida, né? Se o filme do Superman merece aquela meia estrelinha, né? Que eu sempre dou. 4 estrelas é uma nota 8, tá ligado? Se eu der aquela meia estrelinha, ele vai ficar equivalente ao filme The Batman. E o The Batman realmente é superior a esse filme. É bem superior, na verdade. Bem, assim, é superior. É superior. Então eu acho que tá de bom tamanho uma nota 4 estrelas, uma nota 8. Pra esse filme do Superman, eu curti muito, tá? Ah, não falei do uniforme dele, mas nem precisa falar. Piquete, tem que trazer os uniformes clássicos mesmo. Tem que trazer. Enfim, Superman é Piquete. 4 estrelas, uma nota 8 e boa. Ah, agora eu lembrei, não foi mal, não falei do Superman que eu curti. Sinceramente, tem gente que não curte, né? De tipo, o Roy James Gunn falou: vou meio que nerfar meu Superman e tal. Fala um bagulho desse. Maluquice, o pessoal não curtiu. Eu também acho assim, maluquice ele falar: vou nerfar o Superman. Meu Superman é fraco. É um Superman que pode ser vencido. Isso eu acho um pouco maluquice de falar, mas assim, o jeito que foi feito no filme, eu curti de tipo, eu não curto personagens assim, super fortes e invencíveis, e assim, deuses assim que, tá ligado? Porque cadê o perigo? Cadê a história? Cadê a emoção do filme? Se o cara vence tudo com o peteleco, com a visão laser, cadê a emoção do filme? É tudo muito fácil, e aí eu não curto. E no filme do Superman isso é um ponto positivo, que ele meio que realmente nerfa um pouco. O Superman leva a pau nesse filme, mas também não é pau, não é assim. O pessoal também já saiu. Esse filme Superman só leva a pau e tal. Não, também não acho que é isso, tá ligado? O Superman realmente, maluquice. Ele apanha muito. Mas dizer que o Superman só apanha nesse filme, maluquice. Mas eu acho um ponto positivo do filme do James Gunn ter meio que, né, nerfar o Superman, vamos dizer assim, tá? Às vezes é necessário. Mas o que ele falou, né, o que ele chegou a público e falou, meu Superman pode ser vencido e tal, aí eu acho já maluquice, não precisava falar nada. Não precisava falar sobre isso, tá? Mas beleza.